Boa noite, a paz do Senhor Magno. Quero parabenizar o senhor pelo seu belíssimo programa. Deus possa usar o senhor, através desse programa, como um canal de bênção e edificação para muitas vidas. Eu quero deixar uma pergunta para o senhor. Quantos livros tem a Bíblia e a composição? Ela é dividida em quantas partes? Nos responda aí. Bom dia, irmão Magno, Pai do Senhor. Me chamo Adriana, sobrinha do irmão Carlos Sérgio. Gostaria de fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz sobre a consagração de mulheres pastoras? Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje eu vou responder a duas perguntas. A primeira é do irmão Fladson. Ele quer saber quantos livros tem a Bíblia, qual a sua composição e como ela está dividida. A segunda pergunta é da irmã Adriana. Ela quer saber o que a Bíblia diz sobre o pastorado feminino, logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos Exércitos, nesta hora pedimos a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e abençoe para este programa, que tudo seja para a honra, louvor e glória do santo nome do Senhor e para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que eu vou responder é a pergunta do irmão Fladson. Ele perguntou quantos livros tem a Bíblia, a sua composição e as suas divisões. A Bíblia é um livro que contém 66 livros, né? Ela é composta de Velho e Novo Testamento. Ela é dividida pelos teólogos em Pentateucos, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois vem a História, que é de Josué, a Esther, são 12 livros. Depois vem a Poesia, que é de Jó a Cantares, mais 5 livros. Daí vem Profetas Maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois é a parte dos profetas menores, 12 livros, de Oséias a Malaquias. O Novo Testamento está dividido em Evangelhos, História, que é o livro de Atos, Epístolas e Revelação, que é o livro de Apocalipse. Eu espero, ter respondido a palavra do nosso irmão e que Deus nos abençoe. Agora eu vou responder aqui, irmãos, uma pergunta polêmica, que é sobre o pastorado feminino. Muitos dizem que a Bíblia, apoia o pastorado feminino, outros dizem não. Existem duas correntes teológicas, que divergem desse entendimento. Uma é o complementarismo, outra é o igualitarismo. O igualitarismo defende que o homem e a mulher são iguais em dignidade, essência e valores. E também são iguais em papéis ou funções eclesiásticas, ou seja, de pastores, bispos, diáconos, presbíteros. Já a corrente complementarista, ela concorda na primeira parte, que o homem e a mulher são iguais em essência, em dignidade e valores, criacionais, porque a Bíblia diz que Deus criou, o homem à sua imagem os criou, macho
e fêmea os criou. Mas esta divergem da primeira corrente, né, que é o igualitarismo, que o homem não é igual, né, nos papéis e funções eclesiásticas, que a Bíblia mostra uma liderança masculina. Vou ler aqui uma palavra, está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 15. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Essa passagem bíblica aqui, irmãos, ela é bastante debatida entre essas duas correntes teológicas, né? Porque aqui Paulo começa a dizer: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o marido. O que eu entendo aqui, desde o verso 11 e o verso 12? É que ele está falando aqui do pastorado, do presbiterato. Não é que a mulher não possa, né, falar na igreja, né? Não possa orar, não possa profetizar, não possa participar de uma escola sabatina, não possa responder. Eu creio que ele está falando aqui das funções eclesiásticas, não é? Diz assim, quais as razões que Paulo, né, mostra aqui? Ele diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Ele diz que primeiro foi formado Adão. Nós sabemos que a mulher foi formada da costela de Adão, ou seja, Adão foi feito primeiro. E ele serve de um modelo para todos os homens, né? Se ele foi criado primeiro, então ele deve ser o cabeça, não é, da família, como no ramo ou na igreja, né? Ele diz assim: a mulher, Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Ele está falando aqui lá de Gênesis, né? Que foi quem primeiro foi enganado, quem foi enganada foi Eva, né? E não Adão. E ela também serve aqui como modelo para as outras mulheres, não é? Então, ele diz que elas devem aprender com toda a sujeição. Então, irmãos, nesse texto aqui, eu não vejo como as pessoas possam defender um pastorado feminino, não é? Aqui nós temos, também aqui no capítulo 3, eu vou ler aqui, para tornar mais claro este assunto. Diz assim: esta afirmação é digna de toda confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada
do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Agora nós estamos aqui no capítulo 3, né? O capítulo 2 nós acabamos de ler, e continua aqui o capítulo 3. O pastorado aqui, os bispos aqui, e diáconos ou presbíteros, continua Paulo falando de homens e não de mulheres. Nós podemos ver isso aqui no livro de Tito. Vamos ler mais uma aqui. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Novamente, Paulo, agora falando a Tito e não mais a Timóteo, ele fala novamente do homem como bispo, ou presbítero, ou pastor. Ele está falando do sexo masculino. A irmã perguntou o que a Bíblia fala sobre o pastorado feminino. A Bíblia não mostra em lugar algum uma mulher sendo consagrada, não é, ao pastorado. Nenhuma episcopisa ou bispa, como queiram chamar, não existe em lugar algum uma consagração ou uma recomendação para que assim se faça, mas está cheia de relatos de que a liderança eclesiástica na igreja deve ser exercida por homens. Cristo escolheu 12 apóstolos, 12 homens. Depois escolhe Paulo. Não existe nenhum apóstolo aqui. Depois Paulo vai, instruindo, aqui como Timóteo e Tito, a ungir a pastores, a presbíteros, a diáconos, mas não fala nada sobre mulheres. Algumas pessoas podem argumentar que, alguns falam que em 1 Timóteo capítulo 2, não fala de mulheres porque naquele tempo as mulheres não eram bem instruídas. Mas o texto não fala nada disso. É um argumento, mas não há nada bíblico a respeito disso. E nós não ungimos mulheres a pastoras, a presbíteras. Por quê? Porque somos machistas? Não. Porque nós seguimos um padrão bíblico. Se Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola, se no Antigo Testamento nenhuma mulher exerceu o sacerdócio, mas somente os homens, depois Jesus chamando os apóstolos, depois falando aqui Paulo, de bispos, de pastores, de presbíteros, de diáconos, também falando de homens. Então nós preferimos seguir o padrão bíblico a nos arriscarmos numa aventura, fazer algumas conjecturas que a Bíblia apoia, ou a Bíblia diz, fala, dá alguma instrução para que assim se faça com as mulheres. Eu ouvi alguém perguntar a um pastor, foi um vídeo pequeno, faz alguns dias, como é que ela se tornaria uma pastora de excelência. Ele disse,
Deus te deu um rebanho, e este rebanho são os teus filhos. Se você ensinar eles no caminho que ele deve andar, como diz o Provérbio 22:6, né? Ensina o menino no caminho que ele deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então, se você ensinar, cuidar dessas crianças, ensinando o caminho de Deus, você será uma pastora de excelência, porque o seu rebanho são os seus filhos. Então, nós entendemos por esse vídeo, não que o pastor seja, não é, masculino, queira ser um grande homem, não é, de Deus, né, seja machista. Não. Eu acredito que ele segue também o mesmo padrão bíblico, porque se tivesse, irmãos, recomendações ou, né, pessoas do sexo feminino sido ungido a pastoras, claro que nós também faríamos a mesma coisa, nós seguiríamos o padrão bíblico, não é? Então, meu irmão, essa resposta, ela é polêmica. Algumas pessoas querem, né, estar no lugar que Deus não chamou. Irmãos, a mulher é diferente do homem? A mulher não tem o mesmo valor do homem? Sim, irmãos. Não é porque Deus não chamou a mulher para ser pastora que ela é inferior ao homem. Ela não é igual no papel eclesiástico. Mas Deus ama as mulheres do mesmo tanto que ama os homens. Ou Deus só vai salvar os homens e não as mulheres? Uma mulher pode ser uma boa dona de casa, submissa ao seu marido, cuidando bem de seus filhos, e se assim fizer, irmão, ela está servindo ao Senhor com excelência. Irmãos, há muitas distorções bíblicas nos dias de hoje. Existem pessoas que acham, até mesmo homens, porque na igreja não chamam eles para serem pastores ou líderes, que eles são inferiores aos demais. Mas sabemos que a liderança é para aqueles que Deus chama, não é para quem quer. Nós podemos desejar, podemos, mas é para aqueles que Deus chama. E nem por isso quem não é bispo, quem não é pastor, quem não é presbítero, é inferior aos demais. Nós obedecemos a Deus. Nós devemos servir a Deus onde, no lugar que Deus nos chamar, no cargo que Deus nos chama, não é? Então, irmãos, esse negócio de mulher inferior ao homem só é diferente do homem no papel eclesiástico, mas é igual nos valores, na essência, na dignidade. Deus ama tanto homens como mulheres. Agora, vamos deixar que a Bíblia fale. Vamos deixar que Deus, aleluia, faça como Ele quer. E Deus não é machista por causa disso. E Paulo também fala que a mulher esteja calada também, lá no livro de 1 Coríntios 14. Alguns comentam que era apenas lá em Corinto, porque era a coisa da época, a cultura da época, mas em Éfeso, né, e outras cidades também, Paulo fala isso. E nós acreditamos que ele está falando que a mulher não pode ser líder, porque se ela não pode exercer autoridade sobre o seu marido, está falando de liderança eclesiásticas. Isso é o que a Bíblia diz sobre o pastorado feminino. Agradeço. Amém.